Amém. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Domingo que vem, logo após a escola dominical, vamos ter um batismo. Então, por favor, todos já podem planejar atender. Vai ser aqui no Pontal. Vai ser pertinho, mais perto ainda. É um novo lugar, nós não fizemos ainda. Tem a piscina. Essa é a casa onde o pastor Red vai morar o ano que vem. Ele está planejando chegar agora em janeiro para ficar. Mas já temos uma casa para ele. Essa casa tem uma piscina, tem uma área boa e mais perto até nossa igreja. Então nós vamos fazer domingo que vem, logo após a escola dominical. Nós temos 3 pessoas para batizar e Cidade de Jardim tem 3 pessoas para batizar, tá? Então vamos fazer tudo junto. Josué, capítulo 24. Eu gosto de fazer mensagens sobre as últimas coisas que esses grandes homens de Deus falam. Nós já falamos isso com Pedro, com João, com Jesus, com Paulo. Semana que vem eu vou pegar as últimas palavras de Moisés. E agora nós vamos falar sobre as últimas palavras de Josué. Josué era um grande líder do povo de Israel. Ele tomou essa posição depois que Moisés faleceu. O livro de Josué conta sobre todas as guerras. Fala sobre o povo de Deus finalmente entrando dentro da terra prometida. Tudo o que tinha que fazer lá para tomar posse das terras que Deus deu para eles. Conta muitas histórias. E esse povo já passou por muita coisa. Você lembra que esse povo, que agora são adultos, eles eram crianças quando saíram do Egito. Todos os seus pais, todos os adultos morreram no deserto, naqueles 40 anos junto com Moisés. E somente os que saíram do Egito como crianças, que não voltaram para não entrar na terra prometida, só eles que sobreviveram para entrar na terra prometida. Isso agora foi anos antes. Agora Josué já tem 110 anos de idade. Ele já sabe que vai morrer logo. E ele vai convocar todos os líderes, todos os povos juntos para falar as últimas coisas. Eu usei isso muito sobre meu pai. Ele chamou a família, ele falou, antes que ele morreu, certas coisas que eram mais importantes para ele. Acho que todo mundo faz isso. Quando tiver oportunidade, quando sabe que pode ser a última vez que eu vou ver essas pessoas, eu quero falar o que é mais importante. Claro que era mais importante para Josué, era a mesma coisa mais importante por Jesus. Mesma coisa que era mais importante por Pedro, mesmas coisas que era mais importante para o apóstolo Paulo, é que as pessoas que estavam seguindo a eles, continuar seguindo depois da morte. Isso é importante. Um grande líder vai deixar pessoas, depois da sua própria morte, ainda seguindo, porque nós não estamos querendo pessoas para nos seguir, estamos liderando pessoas para seguir Cristo. Se alguém estava seguindo só Josué, quando ele morreu, eles iam parar de seguir Deus. Mas Josué não deixou isso acontecer. E nós não devemos isso acontecer. As nossas crianças, os nossos netos estão na igreja por causa de nós, ou porque nós levamos eles até Cristo. Porque um dia nós vamos falecer, nós vamos morrer. E quem vai continuar?
Se as pessoas estão nos seguindo, eles vão parar um dia. Essa mensagem hoje, eu estou fazendo um pouco diferente, para nos aprender, além dessa importância de ser um grande líder e apresentar a palavra e o desafio para o povo, eu quero mostrar isso em relação ao evangelismo. Aqui, em capítulo 24 de Josué, tem uma grande lição de evangelismo, sobre o plano de Deus. Quando nós pensamos sobre evangelismo, muitas vezes nós achamos, eu vou decorar alguns versículos sobre o perdão, a pessoa sendo salva, e assim está tudo bem. No evangelismo, o plano de Deus é muito mais do que isso. Sendo salvo é uma parte, mas o plano de Deus é muito maior do que isso. O que nós vamos ver nesse capítulo é uma meta que nós podemos seguir hoje, quando nós, como líderes, vamos levar pessoas para Cristo. Tá? Eu tirei 7 áreas importantes para nós hoje à noite, lembrar nessa ordem, de como levar alguém a conhecer o plano de Deus para a sua própria vida. Então hoje à noite, tem pessoas aqui que já são salvos, que já faz alguns anos, talvez muitos anos, numa igreja, e já está pronto, ou deve ser pronto, para ser aquele líder, aquela pessoa que é capaz de chamar os seus amigos, os seus parentes, as pessoas que ainda não são salvos, e explicar tudo que eles precisam e devem saber para chegar e fazer cumprir o plano de Deus. Pode ser um líder somente na sua própria família, o pai, a mãe. Pode ser um líder na sua escola, pode ser um líder na igreja, pode ser um líder onde você trabalha. Deus exige que todos nós sejamos líderes, não assim de fazer grande coisa, mas liderando, guiando as pessoas para Cristo, para reconhecer o plano de Deus. E isso é nossa obra. Foi isso, nas últimas palavras do grande líder Josué, que ele fez. Então vamos começar hoje à noite. Len vai estudar quase total esse capítulo. A primeira parte, para guiar, para liderar alguém ao plano de Deus, eles têm que reconhecer o que Deus fez para eles. Essa é a primeira coisa. Eles têm que reconhecer, têm que admitir, primeiramente, que há um Criador, que existe um Deus, e eles têm que reconhecer o que esse Deus fez para mim. Porque existem muitas pessoas nesse mundo que falam, olha aqui eu sou. Deus nunca fez nada para mim. Deus não me ajudou e estou sofrendo a minha vida inteira. Não tenho nada. Deus não fez nada por mim. Por que eu quero seguir o plano de Deus quando esse Deus não fez nada para mim? Então a primeira coisa, as pessoas têm que reconhecer que sim, Deus tem feito muito para cada ser humano. Josué capítulo 24, versículo 1 até 13. Então Josué reuniu todos as tribos de Israel em Siquém. Siquém é uma cidade norte de Jerusalém, mas não tão norte quanto o mar de Galileia. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor. Agora não é mais Josué falando. Tá? Primeira coisa que nós temos que aprender, quando nós queremos levar alguém ao conhecimento do plano de Deus, é o plano de Deus. Não é nosso plano. Não é o plano da igreja batista. Não é um plano dessa igreja, aquela igreja, desse pastor, outro pastor. É o plano de Deus. Por isso nós podemos somente tirar da Bíblia
que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós falamos assim diz o Senhor, nós devemos dizer o que a Bíblia diz. Nós não podemos inventar outros planos, outras maneiras. Josué disse a todo o povo, versículo 2, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Agora ele vai relembrar, para eles reconhecer tudo que ele tinha feito. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam além do Eufrates. Talvez na sua Bíblia fala além do dilúvio, falando sobre Eufrates, sobre o rio Eufrates, e prestavam culto a outros deuses. Sabia que os pais, toda a família de Abraão, adorava ídolos. E Deus tirou Abraão daquele ambiente, daquela família. Ele continua. Mas eu, versículo 3, tirei seu pai Abraão da terra, que fica além do Eufrates, e eu conduzi por toda a Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Isaú. A Isaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas, com os quais os castiguei. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar. E os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o mar vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim. E eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se aposaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, e os fariseus, os cananeus, os hititas, os gigarseus, os heveus, os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e a arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Pegue, está na sua bolsa. Então, primeira coisa que Josué está relembrando. Agora essas crianças que saíram do Egito, são adultos, eles viram tudo. Eles viram tudo. Eles estavam presentes para todas essas maravilhas que Deus fez. E agora, está no carro. Só eu que tenho chave dessa igreja. Ele vai ter que abrir o portão também. Desculpa. Agora, na conclusão.
Ninguém falou amém? Amém? Ele tem que, a pessoa tem que saber. José estava saindo, ele sabia que ele ia morrer. Esse povo ia fazer o quê? Milhões de pessoas agora. Eles iam desistir, mas não podia esquecer o que Deus fez para eles. Primeira coisa, que as pessoas, quando chama os seus amigos, quando chama família, você tem que mostrar, para fazer ele reconhecer o que Deus tem feito. Ele está vivo. Deus que dá a vida. Deus que criou você. Deus que deu oportunidade para você ter essa família, para você ter esse emprego, para você ter oportunidades. Claro que tem coisas erradas, tem coisas mal que acontecem, mas Deus está sempre aqui para nos ajudar se nós vamos chegar perto a Ele. Ele tem um plano. Ele nos deixa sobreviver nesse mundo para ter chance de reconhecer e clamar, e implorar, e pedir perdão, e entrar no plano dele, não somente para hoje, mas para a eternidade. Deus, enquanto a Bíblia diz, nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, nós somos longe e destituídos da honra e glória de Deus. Impossível fazer boas obras para chegar perto de Deus. Enquanto nós éramos inimigos de Deus, Deus mandou seu Filho para morrer em nosso lugar, tirando a pena, tirando o castigo do nosso próprio pecado. E Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele fez tudo isso enquanto nós éramos inimigos dele. Deus tem um plano para todo ser humano. Deus ama todos. Deus quer que todos se arrependam e cheguem a conhecimento da verdade. Deus está trabalhando na vida de todo mundo para trazer eles a conhecer o grande plano. Tem muita coisa que nós nunca vamos entender como Deus está trabalhando em nossas vidas. Tem tragédias que acontecem, pessoas morrem jovens e nós lamentamos, mas nós não sabemos o que Deus estava poupando, sofrimento daquela pessoa no futuro. Nós não entendemos como Deus trabalha, mas nós temos que lembrar que Deus trabalha. Como Deus trabalhava para o povo naquela época, Ele tem trabalho em nossas vidas. A primeira coisa que a pessoa tem que entender é que Deus existe e que Ele faz muita coisa para Ele. Assim Ele vai querer confiar num Deus assim. Por isso Josué gastou, Deus realmente falou, para relembrar todas essas coisas, desde pequeno, que Ele fez para eles. E uma vez que que a pessoa reconhece esse Deus, nós temos que esclarecer o compromisso. Nós temos que explicar o que é um compromisso. O que significa esse plano de Deus. Porque essa parte fica muito fraco. Essa parte a pessoa não entende bem. Essa parte que muitas igrejas, infelizmente hoje em dia, faz um apelo muito emocional e pede para a pessoa tomar uma decisão pela emoção, que não explica o que tem que fazer, o que precisa, o que é nesse compromisso de levantar a mão e aceitar Cristo como Salvador. O que é com isso? Será que eu não faço nada? Será que essa aliança, esse compromisso que eu estou fazendo com Deus, só Ele, eu não tenho parte? Será que eu posso continuar e de alguma, Ele vai fazer um milagre para transformar a minha vida? O que acontece quando a pessoa abraça e entra, se entrega para o plano de Deus? Nós temos que explicar o que é isso. Versículo 14, eu acho que agora é Josué falando. E Josué fala assim, agora que você sabe, agora que vocês reconhecem, agora que vocês lembram de tudo que Deus fez, agora temem o Senhor e servem-no com integridade e fidelidade. Jogam fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e servem
ao Senhor. Isso é o nosso compromisso. E isso faz parte do plano de Deus para nossa salvação eterna. É muito mais, eu quero ir para o céu quando morrer. Todo mundo, quem não quer? Todo mundo. Mas é muito mais do que querer, muito mais que repetir, muito mais que uma emoção. É uma vida, é entregar tudo que você tem, para nunca olhar para trás e sempre prosseguir para frente, para a honra e glória de Deus. Tem 3 partes que Josué fala aqui. Ele fala, agora temem o Senhor. A Bíblia diz em Provérbios que temor a Deus é o primeiro passo em sabedoria. Nós temos que ter essa reverência a Deus. Nós temos que reconhecer Deus como o Todo-Poderoso, que não tem ninguém além dele. E eu sou eu e ele é Deus. E para obedecer ele, eu tenho que deixar tudo que eu acho e seguir ele, porque ele é tudo. A minha opinião não é nada. Não importa se eu estou muito inteligente ou não. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que ter reverência a Ele, que o caminho dele é o único caminho. Eu tenho que temer se não faço a coisa certa. Eu tenho que reconhecer Ele como Deus. Fazendo isso, faça a gente obedecer. Quando nós somos crianças, nós obedecemos nossos pais, nós servimos os nossos pais, nós seguimos os nossos pais, por causa de, muitas vezes, medo de apanhar, ou como o Brooke falou quando era pequena, apinhar, né? Mas é a mesma coisa. Quando faz coisa errada, nós temos que, como pais, se nós não ensinamos isso, nossas crianças, eles não vão ter o temor de Deus quando crescer. Tem que colocar esse temor dentro das crianças, para obedecer. Nós temos que ter. É uma coisa que falta muito hoje em dia. Entre cristianismo, é temor de Deus. Eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas que dizem que são crentes, que quando ninguém está orando, fazem coisas horríveis. Mas diante de Deus, eles acham que Deus também não viu. Isso mostra que não tem temor de Deus. Primeira coisa, temam o Senhor. Depois ele diz, servem. Como vai servir? Ele vai incluir com integridade. Integridade é o quê? É total, íntegro, inteiro, completo, sem falsidade. Integridade significa que não tem nada mais. Não tem nada mais que você tem, que você é, que não serve Deus. Nós servimos Deus com 100%. De tudo que eu sou, de tudo que eu penso, de tudo que eu tenho, agora pertence a Deus, eu vou usar a minha vida para servir a Deus. Nós queremos entrar no plano de Deus. Uma pessoa quer ser salva, uma pessoa quer ir para o céu quando morrer, nós temos que explicar. Esse vai incluir você temendo a Deus e você servindo a Deus com integridade. Isso é muito mais do que um domingo levantando a mão e depois esquecendo tudo e viver a sua própria vida. A vida cristã é muito mais importante do que isso. Jesus morreu para nos dar essa vida. Se nós não podemos morrer para certas coisas nessa vida, certos prazeres, certos pecados, como nós vamos viver essa vida tão preciosa que Jesus nos deu? Ele diz servir com integridade e fidelidade. Fidelidade. Igreja fiel levanta. Fidelidade. Fidelidade significa que eu vou estar aqui hoje, eu vou estar aqui amanhã, o próximo dia, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, até morrer. Eu sou fidelidade, pode contar comigo. Estamos dizendo para Deus, Deus, eu estou entrando, esse compromisso, pode contar comigo. Não tem melhor compromisso que nós temos com nossos amigos, quando o seu amigo chega para você, você tem um problema,
pode contar comigo. Dá essa confiança, essa segurança. Nós devemos dar isso, principalmente, para Deus. Ele diz, temam o Senhor, servem Ele. Como? Com integridade e fidelidade, e joga fora. Joga fora o quê? Os deuses. Para mim é difícil entender que depois de todos esses tempos, eles ainda guardavam certos ídolos. Os pais de Abraão adoravam ídolos. Esses ídolos foram levados de alguma maneira dentro da terra com eles. No Egito nós sabemos que o povo do Egito louvaram muitos ídolos. Quando saíram do Egito, libertos do pecado, eles trouxeram essas coisas com eles. Por isso eles sofreram tanto. Eles nunca se entregaram 100%. José está dizendo, vocês querem continuar mesmo? Vocês querem levar isso a sério? Já está na hora. Deus tem abençoado tanto o nosso país, joga fora. Não precisa mais. Deus já provou que Ele é o único Deus, todo-poderoso. Todos esses outros países que Ele mencionou aqui, todos esses fariseus, cananeus, todos esses deuses, tinham seus ídolos, tinham seus deuses. E o único Deus de verdade derrotou todos. Joga fora essas coisas. Tem muitas pessoas, talvez aqui hoje ainda, que serviu outras coisas, outras ideias, antes da sua salvação. Todo mundo fez isso. Ninguém nasceu servindo a Deus. Ninguém nasceu nesse mundo honrando Deus. Nós honramos pessoas, nós honramos trabalho, nós glorificamos dinheiro, coisas. Nosso coração adorou outras coisas. E agora é para adorar a Deus. Mas ainda tem essas outras coisas que nós trouxemos do Egito, do Eufrates. Essas coisas pesam. Eu não posso servir Cristo com 100% quando eu estou carregando esse amor para outras coisas, esse amor para o dinheiro, esse amor para a fama, esse amor para a amizade. Eu estou tentando de fazer muita coisa e não estou fazendo nada corretamente. Joga fora essas coisas. Jesus falou que é impossível servir Deus e mamão, que era dinheiro. É impossível. Joga fora. Não joga fora todo o dinheiro que você tem, joga fora esse amor, essa paixão, essa adoração que tem para essas coisas, e usa essas coisas materiais para servir a Deus. Existem pessoas nesse mundo, gostaria de ter muitos mais na nossa igreja, mas que tem muito dinheiro e que usa tudo para honrar Deus. Tem lugares nesse mundo onde eles têm ministérios enormes, ajudando muito, coisas corretas, porque tem membros dessas igrejas que Deus abençoou e eles estão usando esse dinheiro. Eles não amam dinheiro, eles amam Deus, mas eles têm para a obra de Deus. Não tem nada errado com isso. Mas o amor, a adoração para essas coisas, nós temos que jogar fora. Qualquer coisa em nossa vida, Ele não conhece o coração de ninguém, mas Deus conhece. Ele sabe o que dentro de você adora mais do que Ele. As coisas que impedem você servir com integridade e fidelidade. Se tem alguma coisa na sua vida que impede você ser livre para servir com integridade e fidelidade, isso é um ídolo. Joga fora. Ou entrega para Deus. Esse é o plano de Deus. Esse é o compromisso que nós devemos explicar. Nós temos que ser corretos. A ideia de evangelizar não é para encher a igreja. Não é para ter mais pessoas na igreja. A ideia de evangelizar é para ter pessoas que sabem esse compromisso, que entregam a sua vida para Deus, para honrar e glorificar Deus. Isso é a ideia
para construir, para edificar o reino de Deus. Se nossa igreja tem 10 pessoas ou 10 mil, isso não importa. Importa que as 10 pessoas ou 10 mil pessoas estão 100%, eles entregam 100% a Deus. Porque é isso o plano de Deus, que Deus quer. Nós devemos explicar isso. E depois eles entendem o compromisso. Jesus morreu na cruz para você. Nós entregamos a nossa vida para Ele. Ele vai nos dar vida eterna. Nós temos que receber essa vida eterna e viver uma vida santa, viver uma vida correta para a honra e glória de Deus. Quando nós entendemos, quando nós explicamos o plano de Deus, nós temos que dar tempo para a pessoa decidir. Que quem vai decidir, quem vai escolher, é aquela pessoa. Ele fala agora, versículo 15, um versículo muito conhecido na Bíblia. Ele diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolhem hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família, ou melhor, eu e a minha casa, mais conhecido, serviremos ao Senhor. O José, ele explicou tudo. Deus relembrou tudo que ele tinha feito. Ele falou o compromisso, severidade do compromisso. Ele diz: agora escolha. Se vocês acham que ainda é bom para servir essas outras coisas, então serve eles. A decisão é sua. As consequências também pertencem a você. Ou se você quer servir Deus, então faz esse compromisso. Já faz muitos anos. Ele está falando com as crianças que saíram do Egito. As crianças que cresceram no deserto. Leia o livro de Êxodo, Levítico, leia o livro de Números para saber o que eles viram, o que eles passaram. Agora, muitos anos com Josué, na terra prometida. José fala: então chega, decide hoje. Já chegou a hora, decide quem vocês vão servir. Eu estou ficando cansado de vocês indo ali, depois para cá. Decide. Será que para alguém hoje à noite, eu não sei o tempo que Deus está convencendo você. Talvez faz um tempo que você está decidindo. Talvez Deus está dizendo para você: faça hoje. Escolha hoje que vai ser. Ou os deuses, ou o mundo, ou Deus. Mas eu e a minha família, nós vamos servir. Número 4 nessa lista. Número 1 é para explicar o que Deus tem feito por eles. 2, explicar o compromisso e como cumprir. 3, é deixar a pessoa tomar a própria decisão. E 4, serve como exemplo. Use a sua vida como exemplo. As pessoas conhecem você. Talvez eles conheçam quem você era antes da sua salvação, antes da sua nova vida em Cristo. Fala isso. Conta como Deus mudou a sua vida. Fala da alegria que tem agora. Fala da esperança que tem. Fala sobre a nova visão que tem. Fala sobre a vida eterna que você tem certeza que tem. Fala sobre essa coisa. A pessoa tem que saber a realidade de uma vida cristã. E onde eles vão ver isso? Se não em você. Por isso, toma certeza que você tem essa vida. Josué serviu como exemplo. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Você pode falar isso? Você pode ser esse exemplo? Eu acho que tem muitas pessoas com medo de evangelizar porque eles não têm um exemplo para dar. Tem medo que a pessoa vai dizer: e você? Você está falando tudo isso, mas a sua vida, eu vejo você segunda, terça, eu sei como você é na escola, eu já ouvi de você no trabalho, eu sei o tipo de pessoa que você é. Quem é você para falar que eu preciso mudar a minha vida? Tem muito isso que acontece. O Josué, depois de
40, 50 anos, 60, 80 anos com esse povo, ele podia servir como exemplo. Muito importante. Depois, ele fala uma coisa muito interessante. Por causa da palavra dele, por causa do jeito que ele explicou tudo, esse povo estava querendo servir, querendo aceitar. Nós vemos isso muito. Tem aqueles pastores que falam muito eloquente, muito melhor do que eu, que fala que eles vão até poder vender qualquer coisa, né? E todo mundo quer. Depois da mensagem, todo mundo quer ser salvo, quer fazer isso, aquilo. Mas olha o que José falou aqui, muito interessante. Versículo 16. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante de nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Amém. Isso era exatamente o que Josué estava querendo ouvir. Mas ele não deixou. Ele não deixou assim. Ele não falou: muito bem, irmãos, vamos servir junto. Ele falou assim, Josué, versículo 19. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. É um grande choque. Mas isso não foi a razão de ele falar tudo isso? Para convencer a eles que eles precisam decidir a servir Cristo? Sim. Por isso estamos aqui todo domingo à noite. Por isso é quando você chama seus amigos para convencer a eles que eles precisam tomar essa decisão. Mas quando eles estão chegando a tomar essa decisão, mais uma vez, tem que lembrar eles da severidade, que é mais do que uma decisão, é uma vida. Tem muitas pessoas que querem, mas tem poucas pessoas que vão fazer, que vão realizar. Ele diz: você não tem condições de servir a Deus. Ele é Deus santo. É Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês, se abandonarem o Senhor e serviram a deuses estrangeiros. Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Não é um brincadeira. Não é: eu também quero ser salvo, vou ser batizado, vou ser membro dessa igreja, vou praticar as coisas, mas se aparecer outra coisa, eu vou para outra coisa. Mas eu vou continuar pecando, porque Deus não quer que todo mundo é perfeito. Ele não é brincadeira. Nós temos que avisar. Nós queremos dizer: se você quer realmente tomar essa decisão, Deus é santo. Ele exige que os seus filhos vivem vidas santas. Não pensa que depois de algum tempo, você pode virar as costas em Deus e continuar bonzinho. Não pode. Porque é muito mais sério do que isso. Nós vivemos numa época, nos últimos 50 anos, de evangelismo fácil. Evangelismo é mais uma moda do que é uma vida. Tem muitas pessoas indo nas igrejas, vivendo uma vida cristã para aparência, para as promessas dadas que não têm valor, porque não diz na palavra de Deus. O que nós temos que ensinar é o que diz a palavra, de Gênesis até Apocalipse.
nós conhecemos quem é Deus no Antigo Testamento. Nós aprendemos como viver para esse Deus hoje no Novo Testamento. Mas quem é Deus? O Deus de ontem, de hoje e de para sempre, é o Deus que se revela aqui no Antigo Testamento. Ele não muda. Nós temos que ser santo, nós temos que obedecer, nós não podemos abandonar Ele para servir outros deuses. Esses outros deuses não são coisas feitos de madeira, de ouro, são coisas que nós amamos mais do que Ele. Nós não temos esse direito mais. Pense nisso. Quantas vezes Jesus falou, conta quanto vai custar. Não comece a construir uma torre sem contar o custo para terminar. Não começa a entrar numa guerra contra outros países sem saber quantos soldados tem para lutar. Conta quanto vai custar. E você está disposto a pagar esse preço com a sua vida? Se não, não entra. Escolhe outro Deus. E isso que José está falando para eles. Tem certeza que você quer entrar nesse compromisso? O que nós temos hoje em dia é um grande privilégio de quando nós tomamos pela fé esse compromisso, Deus nos dá apoio. Ele nos enche com o seu Espírito Santo, que nos ajuda, que nos transforma, que nos convence do mal, que nos convence do pecado, que nos dá desejo para continuar. E isso é um grande ajudante, grande apoio, grande Deus que habita em nós. Por isso nós podemos permanecer. E somente por isso podemos permanecer. Por causa da ajuda de Deus. Às vezes eu estudo essas coisas, eu fico com medo. Será que eu vou continuar? E eu, com as minhas forças, a resposta é não. Mas com ajuda, apoio, diariamente, cada momento do Espírito Santo dentro de mim, eu posso. A Bíblia diz que eu sou mais do que um vencedor, por causa do Cristo que habita em mim. Isso é a promessa. Isso é o plano de Deus. É isso que Josué, o grande líder, estava querendo deixar com eles. Continua. Não tem para começar e depois largar. Ele falou mais uma vez da severidade da promessa. E depois ele ajudou eles a entrar numa aliança. Rapidamente, quero terminar. Versículo 21 a 27. O povo, porém, respondeu a José: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Disse então José: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, José firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam essa pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Ele ajudou esse povo a entrar novamente numa aliança com Deus. Isso é que nós temos que continuar. Essa parte para nós seria discipulado. Você leva a pessoa a conhecer, reconhecer tudo que Deus faz. Você explica o compromisso, você explica o plano de Deus. Eles querem entrar, você deixa eles tomar a decisão. Eles decidem: eu quero isso para a minha vida. Tenho certeza, porque não pode abandonar depois. Não, isso que eu quero. Eu quero confiar, quero orar, quero receber Jesus como meu Salvador. Eu quero viver por Deus. Agora tchau, vai embora. Não, agora eu vou te ensinar como entrar numa aliança com Deus. Eu quero ajudar você, eu quero discipular você.
Eu quero fazer essa união mais perto, mais unida entre você e Deus. E isso é quando nós levamos a pessoa dentro da Bíblia ensinando. E quando a pessoa quer ser batizada para realmente mostrar essa aliança que tem com Deus. E depois, quando essa pessoa toma a ceia do Senhor para lembrar dessa aliança que foi feita em Cristo, essa servirá como essa pedra para sempre lembrar a pessoa sobre a decisão, o compromisso que eu fiz com Deus e o que Jesus fez para mim. Temos que lembrar. E por isso nós temos a ceia. Nós não temos uma grande pedra aqui, mas nós temos a ceia do Senhor, que nós tomamos. Jesus falou, esse sangue é aliança no meu sangue. Esse vinho é aliança no meu sangue, que eu faço com vocês. Toda vez que nós tomamos a ceia, nós lembramos, é memória daquilo que Cristo fez para nós. Por isso é importante ter essa aliança e participar nas coisas sagradas de Cristo. Tem mais uma etapa aqui. Versículo 28. Depois Josué despediu o povo, e cada um foi para a sua propriedade. Melhor, outra tradição, e cada um foi para a sua herança. Mesma coisa. Nós ensinamos como líder, você é líder de suas crianças, como líder de alguém da sua família, você vai levar a pessoa a fazer essa aliança com Deus. Ensina como ser correto diante de Deus. E depois a pessoa é livre. É livre para viver nessa herança de vida eterna que agora recebeu. A igreja não corre atrás para corrigir cada coisa errada. A pessoa vai aprender, viver na herança que Deus deu. Vai ser agora, a pessoa precisa desse espaço. Não é mais você falando todas as coisas para fazer. É ele estudando sozinho. Ele orando sozinho. É ele escutando a voz de Deus dentro do seu próprio coração. É ele decidindo fazer as coisas certas. É ele errando de vez em quando, sendo castigado por Deus. Temos que despedir e deixar a pessoa viver na sua própria herança. E deixa nas mãos de Deus. E depois, versículo 29, passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu. Depois, pode morrer. Já fez. Pode morrer em paz. Já fez. Já foi um líder. Já levou pessoas para conhecer Cristo. Já multiplicou o reino de Deus. Por isso estamos aqui. Não para ficar parado. Não para receber essa, como chama aquela, na corrida de, você vai transferir aquele bastão. Não é para receber e depois, então, bem, eu tenho agora, eu vou para casa. Não, é para você passar para o outro. Se quer ganhar, tem que passar para o outro. Vamos fazer isso. E vamos morrer fisicamente, em paz, um dia, para começar a nossa vida eterna com Deus, sabendo que eu, como Paulo diz, combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Eu, pela fé, eu consegui. Eu sou mais que vencedor. É isso que nós queremos fazer. É isso que Josué fez. É isso que Josué está querendo que os outros iam fazer. E para terminar, enquanto a equipe de louvor vem aqui hoje à noite, agora para preparar uma música, mais um versículo, só para terminar. 31. O resultado, na conclusão. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram. E que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Depois que Josué morreu, eles continuaram servindo. O desejo
de Josué se cumpriu nesse povo. Porque ele falou a verdade. Ele explicou tudo para eles. Por que tem tantas pessoas que desistem na vida cristã? Por que tem tantas pessoas que começam e não terminam? É porque desde o começo, quem explicou, não explicou tudo. Deu uma falsa esperança. Não explicou o compromisso. A pessoa não podia experimentar pela fé tudo que Deus tem para oferecer, porque fez pela ignorância. O privilégio de espalhar a palavra de Deus é muito grande. Responsabilidade é maior ainda, porque é uma palavra eterna. É uma palavra que nós temos, que tem o poder para mudar eternamente a vida das pessoas. É muito poderosa essa palavra. É muito forte. E nós temos. Não somente aqui, mas nós temos aqui. E Deus quer que nós guardamos aqui para falar. Mas fala, assim diz o Senhor. Tem tanto lugar que fala do seu jeito. Tem tanto lugar que tem o privilégio de ter centenas, até milhares de pessoas ouvindo a voz de alguém que aparece em frente num púlpito e deixa a Bíblia atrás e fala o que acha. A condenação vai ser muito grande nessas pessoas. Nós temos o dever de abrir a Bíblia e diz, assim diz o Senhor. E só isso. Vamos ser um líder. Seja um líder na sua família, seja um líder onde você trabalha, seja um líder aqui na igreja, seja um líder no reino de Deus, porque precisamos. Moisés já morreu. Josué, Paulo, João, Pedro. Pensa hoje em dia, quem é um líder? Será que no mundo existe essa pessoa? Por que não pode ser você? Por que não pode ser uma das nossas crianças aqui? Deus quer. O mundo precisa. Vamos treinar. Vamos dedicar para o ministério de treinamento. Vamos levar a sério o que nós recebemos e vamos treinar a segunda geração para realmente ser maior e melhor do que nós. Estamos prontos para fazer isso? Para ser líderes? Vamos ficar em pé. Talvez tenha alguém aqui hoje à noite que, ouvindo essa mensagem, você ainda não tomou essa decisão. Será que é hoje mesmo que Deus está dizendo para o seu coração, escolhe hoje, o que vai ser? Eu já levei você muitos anos, você já tem todo o conhecimento, decide logo. Vai ser Deus ou vai ser o mundo? Talvez aqui hoje à noite você é uma pessoa que já tomou essa decisão, mas ainda está carregando os ídolos, os deuses do Egito, que não estão deixando você servir com integridade. Joga fora. Joga fora essas coisas. Não é difícil. Realmente não é difícil. Se livra essas coisas. Talvez hoje à noite você é aquela pessoa que tem entendimento, tem integridade, tem fidelidade. Agora está na hora. Começa a ser um líder. Ser um líder. Leva, guia, pega as pessoas e fala sobre Deus. Essa mensagem é para todos nós. Como Deus vai aplicar para seu coração, depende você e Deus. Mas vamos levar a sério o nosso compromisso com Deus. Até o fim, vamos ser usados como Josué. Ele fez essas grandes coisas, falou essa grande palavra e morreu. Que não pode ser melhor que isso.
Vamos cantar e deixe Deus falar no seu coração.